acabei de ler todo o livro do Ulisses sobre a Flor de Lis. E, como os outros livros dele, é, na verdade, uma dissecação do ser humano. Isso é que é inteligente. Porque o crime que a pessoa cometeu, a gente já viu, a gente já sabe, né? Todos os meandros aí, tem na mídia, é só fazer pesquisa, mas quem era aquela pessoa e qual o contexto daquele crime? E aí os livros do Ulisses dão uma raiva danada, porque você entende o que a pessoa passou, da onde ela veio, compreende a cabeça dela. Claro que não justifica o crime que ela cometeu, mas entender quem era aquele ser humano, qual a trajetória de vida dele, de onde ele veio, nos leva a compreender a cabeça daquela pessoa. E aí, num âmbito maior, por que para algumas pessoas cometer um crime é algo banal, como trocar de roupa, e para outras não. A Flor de Lis vem de um contexto familiar, social e religioso em que mentir era normal, em que ter vida dupla era normal. A mãe dela era uma evangélica convicta e uma bruxa convicta. Ela acreditava no que ela fazia enquanto bruxa e enquanto ela fazia enquanto evangélica. O pastor da igreja que a Flor de Lis frequentava era mancomunado com traficante. E se não fosse isso, a igreja dele, da Assembleia de Deus, no Jacarezinho, não teria crescido tanto. Então, ela cresceu num meio em que é normal servir a Deus. Ela cresceu num mundo em que era normal servir a Deus e ao diabo. E eu não acredito que ela fosse falsa. Ela não deixava de crer em Deus. Ela não deixava de crer na bruxaria. Assim como eu acredito que ela não era falsa em relação aos filhos afetivos que ela tinha. A pessoa, ela tem uma mente e tem valores enviesados. Isso não significa que ela seja falsa. Ela sabe que é errado face aos olhos dos outros. Mas não ali na comunidade em que ela vivia, tanto que ela não escondia nada, não. O Anderson escondia mais que ela. O Anderson não gostava que estranhos frequentassem a casa deles, porque obviamente ia ver o antro que era aquilo ali. Mas a Flor, desde novinha, naquela vida sexual promíscua e muito precoce, ela não escondia nada de ninguém. E ela tinha formas muito peculiares de interpretar a Bíblia e até de cultuar aquilo que as pessoas chamam de diabo, que eu até não acredito que seja, não. Ela não cultuava o Bafomé, o Exu Caveira e os São Ciprianos como entidades diabólicas, não. Mas como algo à parte, que não era exatamente de Deus, mas também que não seria exatamente do diabo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente fica, nossa, que mulher falsa, que mulher isso. Gente, ela não era falsa. Ela acreditava em tudo que ela fazia. Ela, do seu jeito enviesado, ela amava aqueles filhos quando começou a pegá-los. Depois, ela foi induzida pelo Anderson a pegar crianças só mesmo pela questão midiática. Mas eu acredito muito que no início, essa mente enviesada dela fazia assim com que ela acreditasse que roubando o filho dos outros, as crianças estariam melhores que ela, né? 2 passagens, inclusive, do livro mostram muito isso. No início do trabalho dela, ela pegava criança de qualquer um, principalmente de cracudo. Depois até a mãe ia buscar e ela não dava. E teve um caso de um menino, no início mesmo do trabalho dela, ela nem estava envolvida com o Anderson ainda. Ela pegou um menino de 8 anos, muito maltratado, de um casal de cracudos que vivia numa ocupação num prédio, não sei se no centro do Rio, um prédio abandonado, no centro do Rio. E levou o menino para cuidar, 8 anos. Só que, quando passou o efeito da droga, a mãe do menino se arrependeu. Foi na casa dela e ela não quis devolver a criança. A mãe e os pais da criança, então, chamaram a polícia, que fez com que ela devolvesse. Uma semana depois, ela foi visitar o menino, para saber como ele estava, e aí ela ficou sabendo que, irritado com o choro do menino num dia lá, o pai jogou ele pela janela do 17º andar do prédio. E ela ficou arrasada,
sabe? Foi quando ela correu para casa e lá na frente da imagem do Bafomé, abraçada com a Bíblia, ela jurou que nunca mais ela ia devolver um filho que ela pegasse e nem que fosse pela justiça, pela polícia, ela não ia devolver. Tanto que quando ameaçaram tomar os filhos dela, tanto a justiça queria tomar os filhos dela por não serem, né, adotados legalmente, quanto os traficantes queriam matá-la, porque tanta denúncia estava levando a polícia lá pro Jacarezinho onde ela morava, ela pegou na mão daqueles meninos aí, já junto com o Anderson, e atravessaram o Rio de Janeiro procurando abrigo, dormindo até debaixo de ponte, realmente para não ter que devolver nenhum deles. Então, assim, eu acredito muito que ela acreditava no que ela fazia, que ela acreditava na igreja evangélica, que ela acreditava nas bruxarias que ela fazia, que ela acreditava que era necessário mentir para sobreviver, porque era assim que a mãe dela vivia, era assim que o tio dela vivia, era assim que a igreja que ela frequentava vivia, sabe? Então é muito interessante você vasculhar a vida de criminosos, que você vê que não é surpresa o que eles fazem, é isso.